Hello, pessoal do sétimo ano, começando a nossa aula de História. Professor Epaminondas aqui, vamos juntos, é isso aí. Seguinte, nós vamos estudar o seguinte: as primeiras civilizações que apareceram por aqui na nossa querida América. Deixa eu dar só um ajuste. Tá ok. Bom, pessoal, é o seguinte, certo? Esse nome América foi um dos caras que vieram junto com o pessoal. Descobriram aqui, certo? Um cara chamado Américo Vespúcio. Tá certo? Então daí, América. Tá certo? E como nós vamos estudar os primeiros habitantes daqui, então é aquele negócio. Muitas vezes é usado o termo índio, indígena, por conta da descoberta ou a procura dos caras pelas Índias, certo? Então daí esse termo índio. Para ser mais exato, deveria ser povos primários, povos primitivos ou povos primos, certo? Depois eu vou dar uma aprofundada nessa questão de pessoa, de povo, né? Enfim, tá certo? Vamos lá. Os primeiros povos das Américas que se refere àqueles que viviam antes da chegada dos europeus aqui, certo? O período antes de Cristóvão Colombo chegar aqui em 1492. 1950. 1492. Certo? Então, por isso, muitas vezes o pessoal usa esse termo, pré-colombianos. Tá certo? Mas é aquele negócio, antes de eu chegar aqui já tinha um bandão de gente morando aqui. Tipo, incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, aí, apaches, chuis, eu acho que é sioux, ou cheyennes. Bom, navarros, inuites, entre outros povos, tá certo? Vamos embora. Então, seguinte, como eu estou falando aqui dos nossos primos ou antepassados, a galera vem pra cá, certo? Pelo Estreito de Beringer, alright? Ou seja, aquele assunto que vocês estudaram lá no sexto ano, entendeu? Como é que se diz? Os povos das cavernas, os povos primitivos, aquele negócio, blá 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 blá, certo? Bom, só para você, só dar uma luz a vocês e para eu guiar vocês aqui, não sei se está dando para vocês verem, tá certo? Mas só para a referência, certo? Por exemplo, os caras saíram da África com o calor da cebola roxa, aí subiram para Europa, Ásia, depois Sibéria, lá perto da Rússia, ó, aqui o Estreito de Bering, certo? Aí eles vão para o Alasca, que é ai, vai dar uma agonia, frio pra caramba, tá certo? Depois a América do Norte, depois a América do Sul, né? Finalmente os caras vão ver o sol, né? Quer dizer, peraí pessoal, dependendo da região, no que hoje nós podemos chamar de Estados Unidos, tá certo? Naquela época não, tá? Vamos embora. Então, seguinte, não é muita novidade eu falar isso pra você, mas eu tenho que falar, né? Bom, os primeiros povos eram nômades ou seminômades. Se vocês não lembram o que é isso, ou seja, é aquele pessoal que vive aqui, aí acabou a comida aqui, eles vão pra cá, acabou a comida aqui, eles vão pra cá, e pra lá, e pra lá, e pra lá. Tá certo? Então, com essas caminhadas aí da África e para outros lugares, como é que se diz? Muitas vezes você vê essa questão de diferentes traços. Por exemplo, o povo por aqui, você vê traços tanto da África, Austrália ou mongóis. Por exemplo, aquele povo lá de Mulan, certo? Se bem que o povo que quer invadir lá a China, se eu não me engano, são os hunos. Mas hunos, mongóis, medos, a galera andava por aquela região ali, tá certo?
Depois dá uma olhada lá nas invasões a Roma, tá? Mas não só de caça e pesca viveu o homem, também os caras descobriram já há muito tempo a agricultura, né? Plantar abóbora, batata, cebola, coentro, macaxeira, quer dizer, no nosso caso, né? Mas eles comiam outras raízes, certo? E falando, tá certo, pessoal? É o seguinte, vou deixar bem claro assim, isso aqui, tá? É um apanhadão do assunto. Depois nós vamos dar uma aprofundada em cada povo desse, tá certo? Tá bom? Tio Nanda também vai falar, acho que uma aula só sobre os indígenas do Brasil, viu? Que era gente pra caramba morava aqui. Antes da chegada de Cabral, certo? Da mudiça que veio pra cá, né? Trouxe doença, a bagaceira toda, escravizou, matou gente, Vamos. Então é o seguinte. Bom, já mais palavras vão saindo do Brasil pra lá, certo? Certo? A gente tem maias, astecas, incas, beleza? Esses povos, calma, peraí. E não é que esses povos são melhor ou mais interessantes do que o povo que morava aqui na América do Sul, não, viu, pessoal? É só por conta que a diferença é que esse pessoal aí, quer dizer, ou aqui, ou aí, onde você tá vendo, tá? É que é o seguinte, eles tinham um sistema político bem organizado. E a maioria das tribos aqui no Brasil, não que não tivesse essa questão, né, de hierarquia, de liderança, mas, como é que eu vou dizer, as instituições deles eram muito parecidas com a que nós temos hoje, dentro da política, do Estado. Estão entendendo? Certo? Ou seja, tinham funcionários públicos, tinha o juiz, enfim, como é que eu vou dizer, serviçais, enfim, como é que eu vou dizer, quando a gente se aprofundar, vocês vão ver que esses caras aí, eles eram tão avançados, que é até uma coisa tipo, sem lógica você imaginar que há 2.000, 3.000 anos atrás, os caras já tinham esgoto, os caras faziam cirurgia, os caras tinham torre de observação espacial, um calendário exato de 365 dias, ou seja, que nós temos hoje, pra você ter ideia. Os maias, lembra daquele filme lá, tá, o mundo vai se acabar, calendário maia, com um monte de gente endoidou, teve gente que fugiu, que se escondeu nas montanhas, pensando que o mundo ia se acabar. Daqui a pouco eu explico esse negócio do calendário maia, tá certo? Vamos embora, beleza? Bom, vamos falar dos astecas, certo? Existem outros povos com um nome parecido. Aí depois, certo? Eu vou voltar e dar uma esmiuçada, né? Uma escavacada nesse assunto, certo? Os astecas viveram na região que hoje corresponde, certo, ao México. Arriba, muchacho. Então, eram bem organizados e rígidos, com um imperador que era considerado um semideus, novidade, e chefe do exército, ó. Já estão vendo aí, ó. Além do cara ser um representante de Deus, o cara era chefe do exército, e além de chefe do exército, o cara mexia nas leis ali, tá entendendo? Bom, vamos embora. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu no século século XV e XVI. No entanto, desenvolveram o cultivo através de plataformas. Tinham quase 500 cidades com muitos conflitos. Deixa eu voltar ao seguinte. Essa questão que falou aí de plataformas é o seguinte. Geralmente a gente vê as plantações assim, né? Em linha reta. Os caras cavam, né? Plantam, certo? Ou vão cavando e vão plantando. Então, para aproveitar melhor o terreno, como é que eu vou explicar para vocês? Pronto, é como se nossa cidade, aqui, Garanhuns, lá a esplanada,
né? Viva Dominguinhos. Não tem a escada ali? As escadarias, se vocês já passaram por ali, lógico. Enfim, pronto. Imagine cada degrauzão daquele ali, pronto. Uma plantação, certo? Não reto, mas tipo, uma curva, certo? De cima da montanha para baixo. Entenderam? Conseguiram imaginar? Dá uma olhadinha lá. Procura no Grugs, no Yahoo e, enfim, na internet. Vocês vão ver as fotos. É muito interessante, certo? E é o seguinte, eles tinham quase 500 cidades, com muitos conflitos, logicamente, né? Vários idiomas, vários interesses, então a cidade, ó, não tinha esse negócio de, vamos viver em paz, cheio de amor. Então é o seguinte, então, por conta desses conflitos, certo? Um navegador, Hernán Cortés, chegando lá e vendo essas tretas, ele aproveitou o momento, certo, dessa confusão para dominar, saquear e destruir os astecas. Daqui a pouco eu vou dizer uma coisa, certo? Vamos para os maias. Viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, El Salvador e Península de Yucatán. Quando os colonizadores chegaram, tinham mais ou menos 6 milhões de maias que foram, infelizmente, dizimados. Já usavam a matemática, calendário, como eu disse, 365 dias, e já usavam a matemática, né? Matemática não, viu, pessoal? Já usavam a matemática, né? Calendário, né? 365 dias do ano, certo? Levantaram grandes pirâmides, como eu disse, e cada uma tinha uma função, viu, pessoal? Não era só, vou fazer uma pirâmide, que eu acho bonito, negócio triangular gigantesco. Não, certo? E ofereciam sacrifícios humanos, né? E de animais aos deuses, ou até o próprio sangue, certo? E muitas vezes os mais é que iam lá guerrear. No meio da guerra vinham os escravos, e esses escravos eram, ó, certo? Sacrificados. O negócio era sinistro. Beleza? Beleza. Agora vamos para a América do Sul. Nós temos o quem? Os Incas. Que... Só um momentinho aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui meu visor aqui do Homem de Ferro. Né? Bom, vamos lá. Nós temos os Incas, que sua civilização se estendeu para a Cordilheira dos Andes, certo? Cordilheira dos Andes é uma sequência gigantesca de montanhas, tá, pessoal? Que vai de Machu Picchu, do sul, ao Chile e Argentina. Acho que é esse o nome. Machu Picchu. Mas depois eu corrijo, tá? Na próxima aula, tá, pessoal? Mas vamos embora. Os Incas habitaram o Equador e o sul da Colômbia, Peru e Bolívia. Mais ou menos 700 idiomas eram falados no Império Inca. Dominavam a escrita, criaram um sistema de contagem, o Quipo, e aplicavam para cobrança de imposto, né? Como não podia faltar, né? O diacho de imposto, até naquela época. Bom, vamos embora. Para a cobrança de impostos. Se consideravam filhos do Sol, certo? Pulando para cá, certo? Eu estou falando rápido, pessoal, porque o assunto é longo, porém interessante. Por isso que depois eu vou voltar e dar uma escavucada. Então é o seguinte, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, nos referindo já ao Brasil, dando uma voltada para cá, certo? Tinham mais ou menos 4 milhões de habitantes aqui. Índios, ou primos, ou o povo que chegou aqui, certo? E hoje acho que só restam 240 povos, certo? Por conta da pressão dos colonizadores, no caso, na época de Cabral, certo? E doenças trazidas de lá para cá, muitos índios morreram. Ou em combate, certo? Ou em combate, ou doença, ou no processo de escravidão dos índios.
Tá certo, pessoal? Bom, vamos agora para a América do Norte, o USA. Alright? Let's go! Os primeiros povos a ocuparem, para as bandas de lá, certo? Ou, no caso, aqui, certo? Oceano Atlântico. Certo? Seguinte, foi lá para as bandas do Alasca, o povo Inuit, Canadá e Groenlândia. Os povos da América eram seminômades, certo? Não precisa eu dizer. Aí por que essa diferença? Por quê, professor? Porque é o seguinte, alguns realmente ficavam aqui, terminava a comida, ia para cá, depois ia para cá, depois ia para lá, tá certo? Alguns saíam de determinada região para outra. Então, aquela região, no caso, tinha o que eles precisavam, de uma forma que eles acabavam ficando por ali, tá? Então, quanto aos povos, nós temos Apaches, Cheyennes, Navarros, os Creeks, Cherokee, Sioux, muito mais. Quando a gente voltar para dar uma escavacada ali, vocês vão entender. Então vamos embora. Mas todos tinham uma certa convicção que humanos, terra e o Pai, céu, certo? Era um só. A parte triste aí foi a marcha para o oeste. Ou seja, acho que vocês já viram algum filme, né? Os cowboys lá, pá, 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 lutando contra os índios, tal, então e flecha e tal. O índio era o cão, era a coisa ruim, etc e tal. Só que eles estavam defendendo suas terras. Só que a diferença, né? Eu acho que uma pequena diferença, né? Eu não vou dizer diferença porque muitas vezes vai chegar alguém e vai dizer não tem diferença. A diferença é que nos Estados Unidos a maioria dessas tribos elas foram varridas da face da terra. Eles foram exterminados. Pouquíssimos, 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 certo? Eu acho que desse povo aí existe, acho que na região da América do Norte. Foi sério o negócio lá, pessoal. Então, lembrei, só para fechar aqui, a questão do calendário maia, certo? Muita gente endoidou, ficou com medo. Meu Deus, ó, é o fim do mundo. O calendário maia bateu lá, os caras, oh meu Deus, vamos morrer. Não, ninguém vai morrer, certo? A questão do fim no calendário maia, ele quer dizer o fim de um ciclo, tá certo? Tá entendendo? Ou seja, certo? Tudo que começa vai ter um fim, certo? E a partir daqui terá um novo recomeço, né? Aí teve um doido aí que disse: eu vi lá o calendário, todo mundo vai morrer, o mundo vai se acabar. Não, pessoal, não precisa se assustar, tá bom? Foi só isso, tá certo? Espero que tenham dado uma luz aí. Abraço, daqui a pouco tem mais. Valeu, pessoal.